A troca do Suriname por Nova York. Em um dos acordos mais inusitados da história colonial, o pequeno, porém vibrante país sul-americano do Suriname e a atual cidade de Nova York foram protagonistas de uma negociação que alteraria o equilíbrio de poder entre potências europeias no século XVII. O Tratado de Breda, assinado em 1667, consolidou um acordo entre os holandeses e os ingleses, no qual os Países Baixos cederam Nova Amsterdã, futura Nova York, em troca da posse definitiva do Suriname. Mas o que motivou essa troca? Qual era o valor estratégico de cada território? E quais foram as consequências dessa decisão ao longo dos séculos? Neste documentário, exploramos o contexto histórico e as razões que levaram a essa escolha. A disputa colonial entre Inglaterra e Holanda. Durante o século XVII, as grandes potências europeias, Espanha, Portugal, Inglaterra e Holanda, competiam pelo controle de territórios estratégicos nas Américas, na Ásia e na África. Os holandeses, que haviam se consolidado como uma potência marítima, estabeleceram diversas colônias comerciais, incluindo a Nova Holanda no Brasil, de onde foram expulsos em 1654. A rivalidade entre os Países Baixos e a Inglaterra resultou em uma série de conflitos conhecidos como as Guerras Anglo-Holandesas. Durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa, 1665-1667, os ingleses tomaram várias colônias holandesas, incluindo Nova Amsterdã, fundada pelos holandeses em 1624, na ilha de Manhattan. Enquanto isso, os holandeses conquistaram o Suriname, uma região promissora para a produção de açúcar. O valor do açúcar e a escolha pelo Suriname. No século XVII, o açúcar era uma das commodities mais valiosas do mundo. A demanda europeia por esse produto era enorme, e as colônias tropicais se tornaram centros de sua produção. O Suriname, com seu solo fértil e clima favorável, revelou-se ideal para o cultivo da cana-de-açúcar. Com experiência prévia no Brasil, os holandeses rapidamente transformaram o Suriname em um polo açucareiro altamente lucrativo. A economia da colônia baseava-se no trabalho escravizado de africanos, que eram trazidos em grande número para as plantações. Além do açúcar, o Suriname produzia cacau, café e outros bens tropicais voltados para a exportação. Apesar de sua história difícil, o Suriname desenvolveu ao longo dos séculos uma identidade única, com um povo resiliente e uma cultura rica, resultado da fusão de diversas influências africanas, indígenas, asiáticas e europeias. Sua biodiversidade também é impressionante, com florestas tropicais que abrigam algumas das espécies mais incríveis do planeta. Nova Amsterdã, um posto comercial modesto. Nova Amsterdã, situada na ilha de Manhattan, era um entreposto comercial relevante, mas estava longe de ser uma potência econômica. Os holandeses enfrentavam dificuldades para expandir sua influência, e a colônia era cercada por territórios ingleses. Em 1664, os ingleses tomaram Nova Amsterdã sem grande resistência e a renomearam como Nova York, em homenagem ao Duque de York. Quando o Tratado de Breda foi assinado em 1667, os holandeses reconheceram oficialmente a posse inglesa sobre Nova York e garantiram o domínio absoluto do Suriname. O Tratado de Breda e a decisão holandesa. O Tratado de Breda, assinado em julho de 1667, encerrou a Segunda Guerra Anglo-Holandesa. No acordo, os holandeses abriram mão de Nova Amsterdã e garantiram o controle definitivo do Suriname. Na época, a escolha parecia lógica. O Suriname era altamente lucrativo, enquanto Nova Amsterdã ainda não possuía grande valor comercial para os holandeses. Além disso, o Suriname estava em uma região onde os Países Baixos tinham mais influência e poderiam defendê-lo mais facilmente do que a colônia na América do Norte, cercada por territórios ingleses. As consequências para os holandeses. A decisão de manter o Suriname inicialmente beneficiou os holandeses. A colônia tornou-se um dos principais produtores de açúcar do Império Holandês. Contudo, com o tempo, a importância econômica do açúcar diminuiu e o Suriname perdeu sua relevância. A colônia permaneceu sob domínio holandês até 1975, quando finalmente conquistou sua independência.
Desde então, o Suriname floresceu como uma nação independente, com um povo que valoriza sua herança multicultural e natural. A mistura de tradições indígenas, africanas, indianas e javanesas faz do país um dos lugares mais culturalmente diversos da América do Sul, e essa diversidade é um dos maiores tesouros de sua identidade nacional. As consequências para os ingleses Nova York, por outro lado, cresceu exponencialmente e tornou-se um dos centros urbanos e comerciais mais importantes da América do Norte. Nos séculos seguintes, tornou-se peça-chave para a formação dos Estados Unidos. Hoje, Nova York é uma das cidades mais influentes do mundo, um ícone do capitalismo global. Foi uma troca justa? No contexto da época, a escolha holandesa fazia sentido. Eles garantiram uma colônia altamente lucrativa e abriram mão de um território pequeno e vulnerável. Contudo, no longo prazo, ficou evidente que os ingleses saíram vitoriosos. Nova York transformou-se em uma das cidades mais importantes do planeta, enquanto o Suriname permaneceu uma nação pequena, mas rica em diversidade cultural. O que o Suriname pode não ter em termos de tamanho ou influência econômica global, compensa com sua incrível biodiversidade, sua rica cultura e a força de seu povo. Sua história de resistência e preservação de suas raízes é motivo de orgulho para todos os seus habitantes. Conclusão. A história da troca entre Suriname e Nova York ilustra como decisões estratégicas podem ter consequências inesperadas. O Tratado de Breda parecia vantajoso para os holandeses no século XVII, mas a evolução global provou que os ingleses foram os grandes beneficiados. Ainda assim, o Suriname é um país de grande riqueza cultural, com um povo resiliente e determinado. Sua diversidade e seus recursos naturais são motivo de orgulho para a sua população. A história ensina que o valor de um território não se mede apenas por sua economia, mas também pela cultura e pela força de seu povo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente sua opinião. Foi uma troca justa? Até a próxima!